Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal. É sempre um prazer ter você aqui comigo. E vamos continuar falando da graça de Deus, falando da bondade de Deus em nosso favor. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se, ative aí já o sininho da notificação. E se você estiver vendo o vídeo pelo WhatsApp ou pelo Facebook, vá lá no YouTube e se inscreva no canal e seja muito abençoado pela mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Hoje vamos falar sobre Jonas, conhecido também no meio evangélico como o profeta fujão. Por que Jonas fugiu? O que Jonas tinha no coração? E nós vamos ver que Jonas ele se revoltou contra a graça de Deus, contra a bondade de Deus, e infelizmente tem muita gente hoje que ainda se revolta com essa bondade de Deus. Tem gente que ela não se conforma de que Deus seja bom. Por mais incrível que pareça isso, ainda tem muita gente, principalmente os religiosos, que eles não conseguem aceitar a bondade de Deus, a graça de Deus em favor dos pecadores. Então vamos meditar hoje um pouquinho. Eu não vou ler toda a história, ou toda a história, vai ficar muito longo aqui se eu ler. A maioria já conhece. Quem não conhece, eu recomendo, leia o livro do profeta Jonas. São apenas 4 capítulos, é um livro pequeno e dá para você entender muito bem o que é a graça de Deus. Então vou dar aqui uma resumida para você poder entender. Deus ele chega até Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá até a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a malícia dela subiu até mim. E ali Jonas não aceita. A Bíblia diz que ele compra ali uma passagem, entra no barco e tenta fugir para Tarsis, fugir da presença do Senhor. Ali Deus manda uma tempestade, o navio quase que afunda, os marinheiros tentaram de todas as formas aliviarem o peso, não conseguiram, e Jonas sabe que o problema é ele. Então ele pede para que os marinheiros o lancem no mar, e ele sabe que a tempestade vai cessar porque ele é o culpado daquilo ali. E quando os marinheiros o lançam no mar, realmente a tempestade cessa. Ali no fundo do mar, Deus prepara um grande peixe. Muitos dizem que era uma baleia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz um grande peixe, e esse peixe engole Jonas. E lá no ventre do peixe, Jonas clama, Jonas se arrepende ali da maldade dele, de querer fugir da presença do Senhor. Ele chega a dizer, está no capítulo 2 de Jonas, que do ventre do inferno ele clamou ao Senhor, e Deus teve misericórdia, aquele peixe lança ali o Jonas no mar, na areia do mar, enfim. E Jonas resolve ir a Nínive para poder levar a palavra de Deus, na verdade uma palavra de juízo, de condenação. E o Jonas, ele passa ali por aquela cidade anunciando: olha, em 40 dias Deus vai destruir toda essa cidade. Jonas só prega ali a ira de Deus, ele traz a revolta de Deus contra aquela cidade, só que a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu. O rei de Nínive fez um decreto para que todos jejuassem, até mesmo os animais, e eles se arrependeram das suas maldades. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu, que Deus se arrependeu de fazer o mal a eles. E antes que alguém diga: pastor, mas Deus não se arrepende do mal. Deus não quer o mal para o ser humano, Deus quer o bem. Muitas vezes Deus tem que permitir o mal vir sobre a humanidade, porque a humanidade não se arrepende, porque a humanidade insiste no erro. Mas Deus é bom. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quando Deus não mais executa juízo sobre Nínive, muito pelo contrário, Deus tem misericórdia, Deus tem graça sobre aquele povo, o Jonas fica revoltado. E eu quero ler com você aqui no capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
Aleluia! Vamos meditar nisso aqui porque tem muitas revelações. Fica até o final dessa mensagem que você vai ver o quanto que Deus é poderoso e é maravilhoso para nos abrir as Sagradas Escrituras. Então Deus diz, eu não vou mais matar esse povo. Esse povo se arrependeu. Esse povo reconheceu que é pecador. E Jonas, a Bíblia diz que ele se desgostou muito. Ele ficou muito ressentido, muito revoltado com aquilo. A palavra é essa, ressentimento. E Jonas, ele expõe isso para Deus. Ele fala, Senhor, é por isso que eu não queria vir aqui. É por isso que lá na minha terra eu preferi fugir para outro lugar, porque eu sabia que o Senhor é bom. Olha só a revolta de Jonas. Ele está dizendo, eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor se arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo. Eu sabia porque o Senhor é bom. Olha o ressentimento. E aí Deus faz uma pergunta para Jonas. Deus diz, Jonas, esse ressentimento é razoável? Ele está querendo dizer assim, ô Jonas, presta atenção nisso. Você acha que está certo esse sentimento no teu coração? Irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade de homens maus. Se você analisar lá no capítulo 1 de Jonas, você vai ver que Nínive era uma cidade má. Deus falou, a malícia dela subiu até mim. Então assim, aquele povo merecia, pelas obras deles, merecia morrer. E Jonas provavelmente deve ter sido atingido de alguma forma. O povo de Nínive deve ter feito alguma maldade para Jonas, ou não, apenas por serem mal. O Jonas não aceita ver aquele povo perdoado. É como se Jonas dissesse, esse povo não merece isso. Esse povo merece morrer, esse povo tem que pagar por isso que fez. É a mentalidade da maioria dos religiosos. Isso se chama autojustiça. Isso se chama confiar nas suas próprias obras. O Jonas se achava mais justo do que aquelas pessoas. O Jonas achava que porque ele temia Deus, e eu digo temer entre aspas, porque ele era hebreu, porque ele fala isso, ele era um hebreu, ele se acha temente a Deus. Então, por ele se achar muito religioso, por ele se achar, não, eu faço parte do povo de Deus, esses são pecadores, eles têm que pagar por isso. Isso é autojustiça. É você confiar na sua justiça e não da bondade de Deus. Olha o que a religião criou na cabeça do ser humano. Ele acha que Deus só é bom para quem faz bondade. Irmão, a bondade de Deus não está relacionada ao nosso comportamento. Jesus falou, Deus é bom. Jesus não disse, olha, Deus é bom se você for bom. Não, Deus é bom. É claro, com pessoas que não se arrependem, com pessoas que prejudicam, que fazem maldade, muitas vezes Deus tem que executar juízo sobre ela. Mas não quer dizer que Deus deixou de ser bom. Aliás, o juízo de Deus é uma bondade. Só que o Jonas, ele não aceita mesmo aquelas pessoas se arrependendo, mesmo aquelas pessoas pedindo perdão a Deus. E Deus deu uma nova chance a ela. Muita gente não aceita isso. Muita gente fica revoltada, pastor, mas como pode? Aquela pessoa fez muita maldade. Aquela pessoa estuprou, ela matou, ela roubou. Como agora ela vem dizer que ela é crente? Como assim não pode ser? Como que não pode? Você não acredita que Deus possa transformar um ser humano? Você não acredita? Irmãos, a minha tristeza é que a maioria, eu não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos crentes, eles falam da bondade de Deus, mas eles não acreditam na bondade de Deus. Eles falam de um Deus misericordioso, mas quando Deus executa a misericórdia, eles não aceitam. O Jonas ficou revoltado e falou, Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, eu não aceito isso. E Deus falou, Jonas, pensa bem, Jonas. Irmão, se o Jonas dependesse das obras dele, ele morreria lá no fundo do mar, porque ele foi rebelde. Ele não aceitou a vontade de Deus. O Jonas está com o coração cheio de mágoa. Ele está com ódio da nação de Nínive. Se Jonas dependesse dele, ele teria morrido, como ele disse, lá no ventre do inferno. Só que Deus, por sua misericórdia, mandou aquele peixe, resgatou o Jonas do mar para poder salvar o Jonas. E ele não está entendendo isso. O Jonas é como a maioria dos religiosos que acha que são salvos pelas obras. Se acham melhores do que os outros porque fazem algumas coisas certas, porque não são como os demais pecadores. Lembra quando Jesus fala do fariseu que vai orar? E ele diz, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como os publicanos, como esses demais homens pecadores. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu oro. Isso é justiça própria, isso é lei, isso é maldição. A graça de Deus, eu vou repetir isso aqui sempre, a graça de Deus não tem nada a ver com o que a gente faz.
A única coisa que Deus espera de nós é que nós nos arrependamos dos nossos erros e que a gente tenha fé na bondade dele, na misericórdia dele, que foi demonstrada em Cristo Jesus. Aqui na época de Jonas, ainda Jesus nem havia vindo ainda. Só que eles já estão experimentando essa graça de Deus. Lembra que eu falo para você? Está escrito em Hebreus 10 que as coisas do Antigo Testamento, a lei, era a sombra e não a imagem exata das coisas. Então agora Jonas se senta, eu vou ler de novo com você, o versículo de número 5, eu vou ler o 4 e o 5. Então disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. O Jonas ficou ali tão revoltado que ele falou: não, eu vou ficar aqui sentado. Sentou lá e ficou olhando. Não. Sabe quando você fica meio indignado com a situação? Você fica olhando assim e fala: não, não é possível que isso está acontecendo. Eu não aceito isso. Mas geralmente nós nos revoltamos com as coisas erradas. O Jonas, ele não está revoltado com a coisa errada, ele está revoltado com a bondade de Deus. Ele está ali dizendo: não, não é possível. Deus não pode perdoar esse povo. Ele estava olhando lá e dizendo: não, esse povo tem que pagar. Esse povo fez muita maldade, esse povo é muito ruim. Mas é um povo que se arrependeu. É um povo que clamou misericórdia, que clamou graça de Deus. Meu amado, nós temos que nos revoltar sim, contra as más obras e não contra as pessoas. Está escrito em Hebreus 1:9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que aos teus companheiros. Jamais pode haver no coração de um justo em Cristo a complacência pelo pecado. Nós jamais vamos concordar com o pecado. Nós jamais vamos dizer que pode pecar. Não, nós devemos ter nojo do pecado, ter raiva do pecado, mas não das pessoas. Seres humanos são a imagem e a semelhança de Deus. Seres humanos são para serem amados, para receberem graça, misericórdia de Deus. Jamais permita o ódio entrar no seu coração contra quem quer que seja. Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique revoltado por causa daqueles que praticam más obras. Volta a dizer: se revolte contra as más obras. Se revolte contra o pecado, mas jamais contra as pessoas. O Jonas está revoltado com o povo, com aquelas pessoas. Ele não está revoltado com a maldade apenas. Porque se fosse contra a maldade, era para o Jonas estar feliz. Era para o Jonas dizer: glória a Deus, esse povo se converteu. Esse povo agora se rendeu a Deus, esse povo não vai mais praticar o mal. Era para ele estar feliz. Mas ele está revoltado, porque ele está com ódio das pessoas. Isso é tão triste. Quando você vê os crentes falando com raiva das pessoas, sabe, tem crente que destila ódio nas palavras. Não, meu amado. As pessoas que estão no pecado, que estão no erro, elas carecem da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Alguns usam o argumento de: não, pastor, mas Deus é justo, Deus tem que executar juízo. Ele já executou lá na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, Deus já derramou toda a ira dele. Em Cristo foram pagos todos os nossos pecados. E é isso que esses pecadores precisam aprender. Que Deus não está contra eles, que Deus quer salvar. Mesmo aqui debaixo de uma palavra de juízo que o Jonas traz para Nínive, aquele povo se arrepende. Aquele povo se converte ao Senhor, ainda que por medo da morte, mas ele se arrepende e Deus derrama misericórdia. E para concluirmos, eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito extenso. Então Jonas está ali sentado, ali observando a cidade para ver ainda o que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus fez crescer uma árvore ali, uma aboboreira. Fez ali crescer a árvore, fez uma sombra e o Jonas ficou todo feliz, todo contente. Pensa nisso, o Jonas está revoltado. O Jonas deixou Deus falando sozinho. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Porque Deus pergunta a Jonas: é razoável esse teu ressentimento? E Jonas não respondeu. Ele virou as costas e foi embora, todo ressentido. Então o Jonas está com mágoa no coração. O Jonas não está aceitando o que Deus fez. Mas, mesmo assim, Deus faz ali crescer uma árvore, cria uma boa sombra sobre Jonas. E a Bíblia diz que o Jonas ficou todo feliz. Quer ver? Vou até ler com você. Está aqui no versículo de número 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira.
Então Deus viu Jonas ali com aquele sol, aquele calor, ele cansado. Olha a bondade de Deus. Olha o cuidado de Deus. Irmãos, se fosse pelas obras, era para o Jonas receber um raio na cabeça dele. Não era para ele receber aquela sombra. Só que Deus é bom. Deus ama o ser humano. Por pior que ele seja, por mais magoado que ele esteja. Deus, ele é através da bondade dele que ele quer nos convencer, que ele quer nos converter, que ele quer nos amar, que ele quer mudar o nosso interior. Tem crentes, tem religiosos que acham que vão mudar as pessoas pela ira. Não, é pelo amor. É o amor que transforma, é o amor que muda as pessoas. Então Deus cria ali aquela árvore que faz uma grande sombra e a Bíblia diz que Jonas ficou feliz. Jonas ficou contente. Oh, glória a Deus, que bênção essa árvore que cresceu aqui agora. Do nada a árvore cresceu. Só que a Bíblia diz que Deus colocou depois um bicho naquela árvore. E no outro dia, ao amanhecer, aquela árvore morreu. E ali o Jonas ficou revoltado de novo. E aí o Jonas pediu a morte. A Bíblia diz que o sol, veio um vento, feriu ali a cabeça de Jonas. E o Jonas ficou revoltado. E mais uma vez ele pede a morte. Vamos ler. Versículo de número 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha a revolta dele. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha isso aqui, igreja. Igreja do Senhor, meu amigo e minha amiga que me acompanha. Presta atenção. O Jonas ficou revoltado, né? A aboboreira morreu, o sol queimou ali a cabeça dele e ele quer morrer. Tá revoltado. Tem muita gente assim, né? Toda ressentida. Eu imagino o Jonas com um biquinho lá. Revoltado com aquilo. O que tem de crente assim, eu não me conformo. Como que pode? Esse pecador está na igreja agora. Como que pode? Esse pecador está sendo usado por Deus agora. Não é possível, ele não merece. Eu merecia, porque eu faço tudo certo. Sai da lei, meu amado. Sai da justiça própria. Isso só vai causar ressentimento. Só tem um jeito de você não ter esse ressentimento que Jonas tinha. Quando você entender que tudo é pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras. As obras só faz o homem se exaltar. A Bíblia diz que toda ostentação, toda jactância, ela é excluída pela fé. Todo homem que ele se agarra na religião, ele se acha melhor do que os outros. Você vai ver que aquelas igrejas onde mais se tem regras, as pessoas mais se acham melhores do que as outras. E geralmente são os mais fariseus, porque estão cheios de pecados escondidos, mas ficam arrotando santidade diante dos outros. A justiça própria faz a gente ter esse ressentimento. Deus pergunta se Jonas, você acha que está certo ficar com esse sentimento? Ele diz, está certo sim, eu estou certo, eu quero morrer. Ele não aceita a bondade de Deus. E Deus fala, Jonas, você acha que é razoável isso? Você está aí todo revoltadinho porque uma árvore que cresceu num dia e morreu no outro, você está revoltado com isso? Você acha que eu não deveria ter compaixão dessa grande cidade? São mais de 120.000 homens, pessoas que não têm discernimento, eles estão fazendo mal porque estão iludidos pelo mal, pelo inimigo. Tem animais lá que nem tem culpa de nada. Você acha que eu deveria matar eles? E a Bíblia termina aqui. Olha o final de Jonas, não tem um final. Se ele se converteu, se não se converteu. É uma história de um homem ressentido com a graça. É um homem revoltado com a graça de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui para terminarmos? Porque tudo na Bíblia é simbólico, né? Deus tem revelação em tudo. Deus faz aquela árvore crescer. Só que vem um bicho, né? A Bíblia diz que Deus deixou ali um bicho entrar na árvore que matou ela. Quem está destruindo o ser humano é o bicho, é o diabo, é o inimigo. O ser humano é bom. A Bíblia diz, está lá em Gênesis, no capítulo 1, que quando Deus criou o homem, ele viu que tudo que ele criou era muito bom. Deus não fez o homem com maldade. O problema é que o inimigo entrou, o inimigo corrompeu o homem. Então nós não temos que ter raiva das pessoas. As pessoas que estão vivendo ainda no erro, eu não estou dizendo só que pecam, porque pecar todos nós pecamos. Mas tem gente que ela insiste ainda em viver no erro.
ela está sendo influenciada pelo inimigo. Eu já ouvi crente dizendo assim, não, pastor, isso não é coisa do diabo, não, isso é a pessoa mesmo, pastor. A pessoa que é sem vergonha. Você ainda não entendeu a graça de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas, aquele povo era malicioso, tinha malícia, tinha coisa errada. Tanto que Deus mandou Jonas falar que ia destruir a cidade, porque tinha muita coisa errada. Só que Deus agora vem e diz, Jonas, esse povo não tem discernimento. Eles não sabem o que é direito e o que é esquerda. Eles estão sendo influenciados por alguém. Eles não estão fazendo esse mal por conta própria. E é isso que nós cristãos precisamos entender. As pessoas que estão cometendo maldade, elas ainda estão fazendo porque não entenderam o que é graça de Deus, o que é bondade de Deus. Tem gente que às vezes eu falo isso e diz, não, pastor, mas a pessoa conhece a palavra. Não conhece. Ela pode ter conhecido a religião, ela pode ter conhecido as doutrinas da igreja, mas a palavra da graça, não, ela não conheceu. Porque a palavra da graça nivelou todo mundo embaixo do pecado. Todos nós somos pecadores, nenhum de nós merece nada, é só pela graça do Senhor. Então quando você entende essa graça, se o Jonas tivesse entendido, era para eu estar morto, não era nem para eu estar aqui, mas Deus é bom para com todos, Deus dá sua bondade para todos, é que uns aceitam e outros não. Então a palavra que Deus pôs no meu coração hoje para você é essa, não olhe com ódio para as pessoas. Ah, pastor, mas ela fez maldade, aquela pessoa é pecadora, ela faz isso, faz aquilo. É uma pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus, que deve ser amada. Se hoje nós não cometemos tantos pecados contra outros, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. É porque a fidelidade dele chegou até nós. E eu quero orar com você agora. Eu quero declarar essa bondade de Deus sobre a tua vida. Ô meu irmão, minha irmã, não fica revoltado não. Você é pecador como os outros estão lá fora. A diferença é que talvez eles assumam os seus pecados e não se arrependeram ainda. E se não se arrependerem e não reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente, vão para o inferno. A diferença deles é que nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que precisamos de Cristo como nosso Senhor e Salvador e deixamos de cometer muitos pecados que nós um dia nos praticávamos. Não por nossa própria obra, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Então não tenha ódio de ninguém não, deseje o bem das pessoas, mostre para elas que se elas não se arrependerem, elas poderão pagar um preço, mas que Jesus está disponibilizando a graça dele para as pessoas. Jesus, quando começou a anunciar o Evangelho, diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você que me ouve agora, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não reconheceu que precisa de Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, reconheça, faça uma oração sincera. Fala com ele, fala, Jesus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu jamais vou conseguir vencer os meus pecados por mim mesmo, por isso eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E você, que já aceitou Jesus Cristo, você sabe que é ele que está te mudando a cada dia, você sabe que não é perfeito, você sabe que tem suas falhas e seus pecados, assim como eu tenho os meus, e as minhas falhas e os meus pecados, mas é pela graça que nós vivemos. Deixa a graça de Deus te alcançar. Feche teus olhos e vamos orar em nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, meu Pai, que palavra maravilhosa é essa. Como a Tua graça é linda, Deus. Como a Tua graça ela é tremenda, ela nos transforma, ela traz a paz aos nossos corações. Por isso Jesus falou, Paulo diz lá em Romanos 8, que quem está em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Senhor, muito obrigado por esse amor. Que nós não sejamos como Jonas, Pai. Jonas tinha justiça própria. Jonas achava que todo mundo era injusto, até o Senhor era injusto, porque ele se achava muito justo, ele se achava muito crente, porque quando ele está fugindo lá naquele navio, meu Deus, ele diz, eu sou hebreu, eu temo Deus. Ele se achava, meu Deus, ele achava melhor do que os outros, se achava melhor do que aqueles pecadores. Oh, meu Deus, tira isso de nós. Isso é justiça própria, meu Deus, isso é religião, isso é maligno, meu Deus. Todos nós somos pecadores que carecemos da graça do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Nenhum de nós, meu Deus, se torna melhor por nós mesmos. Se hoje somos melhores do que ontem, é porque a Tua graça nos alcançou, é porque a Tua bondade está sobre nós. E que esse meu amigo, essa minha amiga que está ouvindo essa mensagem, que ela também receba da Tua graça, que ela se arrependa dos seus pecados, reconheça que precisa do Senhor como Salvador. Meu Deus, muito obrigado. Eu declaro todas essas pessoas abençoadas. No nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, né, meu amado, minha amada? A religião fez tanto mal à humanidade e tem feito ainda. A religião dividiu, criou confusão, fez os homens se acharem melhores do que os outros. Mas a graça não. A graça é igual a todos nós na certeza e na dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo. Tem tanta gente precisando aprender o que é graça de Deus. E deixa aí o seu comentário. Comenta aí o que você achou da palavra. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e que Deus possa falar mais ao teu coração, tá bom? Se Deus permitir, no sábado à noite ou no domingo, estamos aqui com mais uma mensagem da graça de Deus. Um forte abraço do pastor Cleiton. Fique na graça e na paz de Jesus.